Oi turma, bom dia, espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Débora e esse vídeo é a correção comentada de uma atividade que eu passei na semana anterior. Nós temos trabalhado através de atividades postadas no grupo do WhatsApp que você, aluno, deve fazer no seu caderno, tá? Você precisa ter todas as atividades registradas no seu caderno. Ao fazer a atividade, manda a foto para mim com a letra legível, identificando o seu nome e a sua turma, que eu vou computando a presença de vocês em cada atividade, tá? Dessa vez a gente vai conversar sobre a atividade da semana anterior, que foi a atividade sobre África. Só recapitulando, né? Nós já fizemos uma revisão geral, depois eu entrei no assunto da crise do século XIV com vocês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre África. Para poder situar a turma, eu gosto sempre de dar um panorama do que a gente vai estudar. Ao longo do ano, vocês irão estudar comigo a Idade Moderna, que é o período da história que vai do século XV, 1400 e alguma coisa, até o século XVIII, 1700 e alguma coisa, tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a Idade Moderna não são os dias que nós estamos vivendo hoje, tá? Mas foi um período que já passou. O tempo atual é chamado de Idade Contemporânea. A Idade Moderna veio depois da Idade Média. Essa organização está toda na linha do tempo. Se alguém tiver dúvidas sobre esse assunto, pode mandar para mim no privado que eu ajudo com o maior prazer. Mas a gente estava vindo numa sequência, né, falando da crise do século XIV, que terminou a Idade Média, e a gente vai começar a falar sobre a Idade Moderna, ok? Só que a Idade Moderna, ela é abordada a partir de um ponto de vista muito eurocêntrico. O que é isso? Eurocêntrico. Olha, percebe a palavra? Euro vem de Europa, cêntrico, centro. Os conteúdos dessa época na história da escola, eles focam muito na Europa, né, na expansão marítima, que foi quando os europeus saíram em busca de novos caminhos para as Índias e chegaram a outros lugares como a América, por exemplo. Fala também do Renascimento, das reformas religiosas, que são eventos muito importantes, sim, para a história da humanidade, mas todos ocorreram tendo como palco a Europa e os outros lugares do mundo. O que estava acontecendo com a África, com a Ásia, com a América, enquanto tudo isso se desenrolava? Então, a gente vai fazer o seguinte: antes de voltar a falar da Europa, a gente vai percorrer alguns outros territórios importantes no mundo. E hoje a gente vai falar sobre a África, tá? A África é um continente. Muitas pessoas se referem à África como sendo um país. Tem uma visão limitada do continente africano. Falam como se fosse um lugar inferior, um lugar pequeno, sem importância, e é justamente ao contrário. A África é um continente com mais de 1 bilhão de pessoas. A extensão territorial do continente é enorme. Então, qual é a palavra-chave quando a gente vai estudar a África? Diversidade. A África é um local diverso, com muitas culturas diferentes. É um território com uma geografia muito diversificada, biomas diversificados, uma riqueza muito grande. Então a gente precisa entender isso. São muitas paisagens, são muitas culturas e muitos povos dividindo o mesmo território. É lógico que eles terão pontos semelhantes, pontos em comum. E também é importante lembrar que a gente não tem como estudar todos eles. Então a gente acaba escolhendo alguns e traçando, né, comparações, diferenças, semelhanças. Só que a primeira barreira que a gente tem que tirar da nossa frente quando a gente pensa em África é que é um local inferior. Por que será que existe essa visão em relação à África? É fruto do preconceito. Preconceito que se estabeleceu lá atrás, quando a escravidão se desenvolveu, a gente vai falar sobre isso também, mas que se estende até os dias de hoje, tá? Então a gente precisa combater essa visão preconceituosa. O exercício que vocês fizeram, foi passado na apostila, ele traz um texto e depois algumas questões. Eu vou comentar, né, brevemente sobre o que o texto fala. O texto destaca, o que eu já falei para vocês, a respeito da grande diversidade que existe no continente africano, e também mostra a grande relação, a estreita relação que existe da África com o Brasil. E por que a gente tem essa ligação tão grande com a África, gente? Porque a nossa história, ela é marcada pela escravidão, né? A escravidão moderna,
foi o maior movimento de imigração forçada da história. Milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas terras, sua história, seu passado, e foram trazidas em navios negreiros para o continente americano, em condições péssimas. Muitos morriam durante a viagem, nem conseguiam chegar, né, ao seu destino. E essas pessoas eram vendidas em mercados, eram vendidas como ferramentas de trabalho. E ali, né, nesse comércio, elas perdiam a sua identidade, porque muitas vezes tinham que receber um nome novo. Elas eram obrigadas a ignorar suas tradições, seus costumes, a deixar para trás tudo e a viver aqui como escravos. Uma condição degradante, ultrajante, humilhante, que existiu, né, durante tanto tempo no Brasil, de 1500, que foi quando começou a colonização, até 1888. Olha quanto tempo, gente. Para pensar, nós temos mais tempo como um país, um local escravocrata, do que como um país sem escravos. Se você for fazer as contas, você vai perceber isso, de 1500 até 1888 e depois de 1888 até os dias de hoje, né? Então, são muitos anos de escravidão. E é claro que isso deixa marcas, né? Deixa como marca o racismo, que a gente tem até hoje no Brasil, mas também deixa marcas na nossa cultura. A presença africana aqui foi muito grande. Então, o texto fala sobre isso, ok? Para que essa dominação fosse feita, né, eficazmente, para que ela acontecesse, os europeus eles utilizavam como ferramenta a dominação cultural também. Então, eles diminuíam a cultura africana. E eles faziam as pessoas crerem e pensarem que o africano era inferior, ok? Mas essa questão da escravidão é bem complexa e a gente vai voltar a falar sobre ela em outros momentos. Hoje a gente vai introduzir, né, esse assunto, né, basicamente. Bom, o texto fala também, né, sobre a influência da cultura africana na nossa cultura. Gente, é muito grande. Nós temos palavras no nosso vocabulário que têm origem africana. A música, a musicalidade, a nossa cultura alegre, otimista, a coragem, tudo isso tem a ver também com a origem africana, né? São características, essa ginga do povo brasileiro, esse jeito de ver a vida, porque a cultura é isso. Cultura é o que a gente produz, materialmente falando, mas também é o nosso jeito de viver, né? Cada povo tem a sua cultura e a gente não pode dizer que uma cultura é melhor ou pior do que a outra, ok? A gente tem que respeitar todas as culturas, entendendo as diferenças entre elas, tá? Mas vamos lá para a atividade. A atividade pedia o significado de algumas palavras e eu vou falar rapidamente para vocês. Tinha lá moleque, menino novo, canjica, papa cremosa à base de milho cozido, quitanda, pequeno comércio, birimbau, instrumento de corda originário da Angola, cuíca, outro instrumento musical semelhante a um tambor, quiabo, planta de origem etíope que possui frutos comestíveis após o cozimento, quitute, comida refinada, petisco, banguela, pessoa sem dente. E o texto também pede, o autor da apostila pede outras palavras, né, que a gente cite outras palavras. Tem muito mais, dengo, fubá, dendê, cachaça, muvuca, caçula, abadá, são muitas as palavras. E como eu falei, o vocabulário é apenas um detalhe da contribuição imensa que os povos africanos trouxeram para nós. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais de perto alguns desses povos, alguns desses reinos. E o próximo, né, aliás, o primeiro que a gente vai se aprofundar um pouquinho vai ser o reino de Mali, tá? Então eu vou passar para vocês aí uma atividade que fala sobre esse reino. Infelizmente nós não temos tempo de nos aprofundar muito, de falar muito sobre outros povos, mas você, se tiver curiosidade sobre esse assunto, pode pesquisar na internet, vídeos legais, textos interessantes e aumentar sua bagagem e seu conhecimento sobre esse assunto que é muito interessante. Se você tiver dúvidas ou curiosidades e eu puder ajudar, manda para mim no privado que eu respondo para vocês, tá? Agora, eu só quero repetir algo que é muito importante, ó, caderno, gente. Mantenha seu caderno em dia com todas as suas atividades, tudo organizadinho, legal, porque não garante só a sua presença, mas garante também o sucesso do seu aprendizado, tá bom? Então, manda foto pra mim com a atividade feita, tá bom? Tô esperando. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.